a mais um vídeo, o vídeo número 2 desta série de vídeos que eu dedico ao pré-lançamento do meu próximo produto, que é o Email Money Machine. Faça do seu e-mail uma máquina de fazer dinheiro. Esse é o lema, é o título do produto, e que realmente eu tenho a certeza que você vai poder automatizar de certa forma as suas campanhas de e-mail, por forma que você possa então conseguir mais vendas, você consiga mais clientes, mais downlines, enfim, consiga o seu objetivo de uma forma muito mais automatizada e de uma forma muito mais concreta. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguma coisa básica sobre o e-mail, o que é o e-mail, o que é o e-mail marketing, porque é que você deve usar o seu e-mail. Acredito que alguns que estão a ver este vídeo já têm essas noções, mas existem outras pessoas que ainda não têm uma noção avançada do que é o e-mail. Portanto, eu tenho que começar pela parte mais básica e espero então que todos compreendam isso. Então, o poder do seu e-mail reside no quê? Primeiro, você, para ter uma campanha de e-mail de sucesso, você precisa entender o seu mercado, ok? Você precisa de saber exatamente quais é que são os medos, as necessidades, os desejos, as ambições, as vitórias do seu mercado. Você precisa saber qual é o ponto fraco, quais são os problemas do seu mercado, para que você possa então prover de soluções para essas pessoas. Sem isso, você nunca vai conseguir ter sucesso nas suas campanhas de e-mail. Não adianta você enviar um e-mail randômico, um e-mail qualquer, divulgando um produto, divulgando uma oportunidade, sem antes conhecer as pessoas que estão por trás, que vão receber um e-mail, sem antes conhecer quais é que são os problemas delas, que elas estão passando, e se o seu produto ou a sua oportunidade vai ou não solucionar esses problemas, se você vai ou não solucionar os problemas do seu prospecto, do seu cliente. Okay? Portanto, primeiro você tem que entender qual é que é o seu mercado, o seu nicho de mercado, porque existem variadíssimos mercados, e você precisa saber exatamente quais é que são os problemas desse mercado, quais é que são as necessidades que eles têm, para que você possa então prover uma solução. As pessoas, todas elas buscam soluções, então você tem que exatamente pegar por aí, para que o seu e-mail seja efetivamente aberto. É muito importante segmentar a sua lista. O que é isto de segmentar a lista? Quando você constrói uma lista através da sua campanha de e-mail, através do seu autoresponder, a partir de uma página de captura, eventualmente, você começa tendo pessoas de todo o tipo. Eventualmente, pessoas que se interessaram pela sua página ou pelo seu produto, e que de alguma forma tiveram interesse em se cadastrar para receber mais informações. Mas a uma determinada altura você vai precisar de ter várias listas dentro da mesma lista. Porquê? Por várias razões. Primeiro, porque você vai poder, por exemplo, enviar e-mails para pessoas que já são clientes, que já compraram um determinado produto. Por outro lado, você vai poder enviar e-mails para pessoas que compraram um produto, mas que ainda não compraram um determinado outro produto que você tem. E você não tem lógica você enviar um e-mail para aquela pessoa ou aquele cliente que já comprou esse produto que você está promovendo. Mas por outro lado, tem interesse você enviar um e-mail sobre um outro produto que você tem. Por outro lado, quando você tem, por exemplo, um prospecto que ainda não comprou nada, talvez seja interessante enviar uma oferta sobre um produto baixo, de valor baixo, para que ele possa conhecer melhor e depois passe a acreditar mais naquilo que você tem para oferecer e passar então para um produto mais caro. Então é muito importante nós segmentarmos a lista. Depois, se você quer usar um autoresponder profissional, um software que lhe possa enviar os e-mails de forma rápida para a sua lista, de forma automatizada, você vai pagar, vai ter custos.
E quanto maior for a sua lista, maior vão ser os custos. Então é extremamente importante nós termos essas segmentações da lista para que você possa identificar, por exemplo, quem são as pessoas que estão abrindo os e-mails e enviar somente para essas determinadas ofertas. Porque sabemos que se abriram os e-mails, é muito provável que voltem a abrir novamente este seu e-mail que você vai enviar de seguida. Okay? Então é muito importante nós segmentarmos as listas. Isto talvez já seja um pouquinho avançado para aqueles que estão iniciando, mas pensa assim, você vai construir uma lista e dentro dessa lista você vai aprender a segmentar em várias outras sublistas para que depois você possa dividir e decidir o que é que você vai enviar para cada lista em função da origem que deu à segmentação dessa lista. Precisa entender a linguagem do seu mercado. Por exemplo, se você tenta vender para um médico como se ele fosse um cliente seu, ele não vai entender, porque os médicos não estão habituados a tratar as pessoas por clientes, eles estão habituados a tratar as pessoas por pacientes. Então, quando você trata o seu médico por cliente, ele sente um pouquinho que está a ser roubado. Não seria essa a palavra mais usual para podermos aqui adaptar a este caso? Talvez não seja a melhor palavra, mas é um pouco isso. Para eles a palavra cliente vem-lhes à cabeça gastar dinheiro, quando na realidade todos eles têm muitos clientes, só que eles o tratam por pacientes. Então nós temos que encontrar aqui uma forma, quando estamos a enviar para um determinado tipo de pessoas, nós conseguimos falar na mesma linguagem que eles. Claro que este exemplo de ser um médico é um exemplo que seria, por exemplo, para um nicho de mercado ligado à medicina. Não propriamente que você vai enviar um e-mail específico para um médico e um outro tipo de e-mail diferente para um professor, outro um e-mail diferente para um engenheiro, enfim, isso não tem nada a ver. Estamos a falar de nichos de mercado diferentes. Quando você está, por exemplo, a enviar e-mails para um nicho de mercado que esteja ligado de alguma forma à medicina, você vai ter que tratar aqueles e-mails de forma diferente para adaptar a uma linguagem que eles entendam. Okay? É isso que eu queria falar neste ponto. Você também tem que estar atento às novidades do seu mercado, sejam elas positivas ou negativas. Portanto, independentemente do nicho de mercado que você está, seja ele trabalho a partir de casa, seja ele bem-estar, saúde, seja ele relações humanas, desenvolvimento pessoal, relações amorosas, enfim, seja lá que tipo de mercado for que você trabalha, você tem que estar atento às novidades desse mercado. Você tem que se tornar um expert, tem que se diferenciar das outras pessoas, estar sempre à frente da sua concorrência. Daí ser essencial você estudar, você aprender, porque só dessa forma você vai ficar a saber tudo sobre o que se passa à sua volta. Por exemplo, se você está ligado a um mercado, nicho de mercado que está ligado à política, por exemplo, você tem que saber tudo exatamente o que está acontecendo neste momento. Se você trabalha, por exemplo, no nicho de mercado que tem a ver com ações, mercado forex, você tem que estar atento a todas as novidades que vão surgindo nesse mercado, sejam elas boas ou más, para você depois, quando constrói um e-mail, ser um e-mail sábio, onde você pode, por exemplo, contar uma história baseada em factos que aconteceram recentemente. Isso vai provocar a atenção e a curiosidade das pessoas em abrir o seu e-mail, em criar uma relação com você e a partir daí vir a ser um cliente seu. Acredito que essa é realmente uma parte básica quando nós estamos a fazer e-mail marketing. Conhecer as empresas que competem com você. Precisa saber o que a sua lista está ouvindo de outras empresas. Isto é óbvio. Você tem que saber quais são as empresas que estão competindo consigo. Tá? Porquê? Porque essas empresas elas estão enviando e-mails da mesma forma que você está enviando para os seus prospectos. Então você precisa de conhecer essas empresas, saber quais são, o que é que elas estão fazendo. Você tem que saber o que é que os seus prospectos estão ouvindo dessas empresas, o que é que eles estão lendo, o que é que estão passando para os seus prospectos, para que você não caia no erro de fazer algo igual
ok? Porque aqui a chave é sempre se diferenciar dos outros, é sempre fazer algo diferente, você se destacar de todos com um trabalho único para que as pessoas o possam seguir a si. Vamos agora falar um pouco sobre o HTML e o e-mail em modo texto. Se você não sabe o que é HTML e texto, basicamente um e-mail de texto só tem caracteres, ok? E um e-mail em HTML pode ter imagens, você pode sublinhar as palavras, pode colocar em negrito, enfim, pode formatar o texto, pode fazer uma série de coisas que você não consegue fazer com portanto, o modo texto. Agora existe aqui uma batalha entre o HTML versus o texto, porquê? Porque existe um mito, que hoje já podemos afirmar dessa forma, que os e-mails em HTML normalmente são bloqueados com mais frequência pelos provedores de e-mail. Tá? Portanto, até agora se falava que quando você envia um e-mail em modo HTML, supostamente seria facilmente bloqueado pelo Hotmail, pelo Yahoo, pelo Gmail, enfim, pelos maiores provedores, e isso aí está completamente errado. Nós vamos desvendar agora um pouco neste vídeo. A principal diferença quando você usa o HTML, para mim, tá? Podem não ser para outras pessoas, a principal diferença para mim quando você usa HTML ou texto é que você pode monitorar a taxa de abertura dos seus e-mails se eles forem em formato HTML, tá? Coisa que não acontece no modo texto. Porquê? Porque os e-mails em formato HTML eles permitem que você coloque imagens. Então, normalmente, os softwares de envio de e-mails em massa, ou chamados autoresponders, eles colocam uma pequena imagem, uma imagem muito pequenina de 1 pixel no seu e-mail, uma imagem invisível. Só que vai servir para eles saberem, portanto, o software saber quando aquele e-mail foi aberto. Portanto, eu diria que é a única diferença para mim maior, porque você pode dessa forma monitorar, porque depois normalmente os softwares de envio de e-mail eles têm estatísticas. Eu no meu caso, por exemplo, eu uso o iContact, que é para mim um dos melhores que existe no mundo, e pronto, e sempre tem lá de estatísticas que você vê a abertura dos e-mails, tá? Quais e-mails foram abertos, a que horas foram abertos. Portanto, você vai ter essa estatística nos e-mails que você envia em formato HTML. Se você enviar em formato de texto, não vai ter essa estatística. Então, só por aí já vale a pena enviar em modo HTML. Agora, existe aqui um senão. Porquê? Qual é esse senão? É que hoje, por defeito, alguns clientes de e-mail, como é o caso, por exemplo, do Gmail e do próprio Yahoo, eles por defeito, ao abrir um e-mail, por uma questão de segurança, para que você não apanhe vírus ou trojans ou outro tipo de ameaças, eles bloqueiam a abertura de imagens. Tá? Você tem que liberar, clicar lá no botão para abrir as imagens do e-mail. Então o que é que acontece? Acontece que o seu e-mail, mesmo em formato HTML, se o cliente, o seu prospecto, não clicar no botão para mostrar as imagens, o software de envio de e-mails não vai reconhecer que aquele e-mail foi efetivamente aberto. Ok? Então, hoje, existindo isso, torna-se até um pouco já vulnerável esta solução de enviarmos e-mail HTML por forma a podermos monitorar a taxa de abertura. Tá? Porque, infelizmente, para nós que somos internet marketeers, que estamos neste campo de marketing, torna-se já um pouco falível, portanto, esta situação, porque você acaba enviando e-mails que as pessoas abrem, só que por não clicarem no botão para mostrar as imagens, o software, portanto, acusa como aquele e-mail não sendo aberto, quando na realidade foi aberto. Mas mesmo assim, existem muitos que abrem as imagens, as próprias pessoas clicam para mostrar as imagens e, portanto, você vê a taxa de abertura. Portanto, é sempre melhor ter alguma coisa para olhar, para ver,
para monitorar a abertura daquele e-mail do que não ter nada, tá? Portanto, eu queria deixar ficar bem esclarecido que esse mito de ser um e-mail em HTML ter menor taxa de abertura do que um e-mail em modo texto não é verdade. Okay? Hoje não é verdade. Acredito que no início podia até ser verdade, mas hoje os clientes de e-mail como o Outlook, que usa o Gmail, que usa o Yahoo, o BOL, o OL no Brasil, o Oi e muitos outros, Terra, etc., todos eles já estão a contar que a maior parte dos e-mails sejam em HTML, porque eles próprios também enviam e-mails com imagens e outras coisas mais. Portanto, existem outras regras que eles acabam aplicando, tá? Que lhes permite monitorar a taxa de spam, ok? Sem que seja ver pelo facto que é um e-mail HTML ou modo texto. No início só se via dessa forma, portanto, se era um e-mail em modo HTML, eles pensavam, entre aspas, que eventualmente seria um e-mail de propaganda, porque no HTML podia-se colocar links, podia-se colocar imagens e outras coisas mais, portanto seria mais provável que um e-mail em modo HTML fosse um e-mail de propaganda, de spam. Mas hoje existem outras regras bem mais avançadas que permitem a qualquer provedor marcar um e-mail como spam e pronto, e nunca chegar à caixa de destino sem que seja ver apenas se é HTML ou modo texto. Eu pessoalmente eu digo sempre aos meus alunos para enviarem os e-mails em ambos os formatos, porque hoje a maioria dos sistemas de envio de e-mail marketing permitem que você envie nos dois formatos, no formato HTML e no formato texto. Então eu sempre digo, envie em ambos os formatos para uma melhor taxa de entrega. Porquê? Porque no meio disto tudo, se nós enviarmos nos dois formatos, portanto em ambos os formatos, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, por exemplo, se você envia um e-mail para uma determinada empresa que bloqueia o modo HTML para que não entrem lá vírus e outras coisas mais, ela só vai aceitar o seu e-mail se tiver a possibilidade de o ver só em texto. Tá? Então você irá perder, digamos, um prospecto, portanto, de abrir o seu e-mail se não tiver a versão de texto também. Portanto, é importante você enviar nos dois formatos. Tem lá a opção de enviar só HTML, só modo texto ou ambos os formatos. Portanto, escolha sempre para enviar em ambos os formatos, que está mais do que provado que vai aumentar a sua taxa de abertura. Mantenha a consistência no formato. Okay? Isto é extremamente importante. Porquê? Porque define a sua marca e cria credibilidade. O que é isto de manter consistência no formato? Se você reparar, os meus e-mails são muito idênticos. Tá? Eu não tenho, digamos, um layout, eu podia ter, isso não importa, mas eu não tenho um layout, não tenho tipo assim uma newsletter, não tenho um logotipo, mas se tivesse tipo um layout seria sempre da mesma cor, se tivesse um logotipo seria sempre o mesmo. Enfim, eu tenho, o que é que eu faço? Eu começo sempre da mesma forma, acabo sempre da mesma forma. E o aspecto do meu e-mail é sempre o mesmo, sempre a mesma letra, sempre a mesma largura. Quanto mais tem uma imagem ou outra, mas tento manter um padrão sempre igual. E essa consistência no formato, esse padrão que você coloca nos seus e-mails vai determinar a sua credibilidade no mercado. Porque imagino que você envia sempre e-mails diferentes, uns com umas cores, outros com outras, uns com letras grandes, outros com letras pequenas, uns com quadros, outros sem quadros, outros com bolas, enfim. O que é que vai acontecer? Parece uma coisa espalhafatosa, não é? Não é uma coisa organizada, não é uma coisa que salta ao olho da pessoa. Tá? Então o que é que vai acontecer? Acontece que inconscientemente os seus prospectos começam a clicar e ir para a caixa de spam ou se removerem da sua lista sem que você saiba porque que isso aconteceu. Você fala, eu envio conteúdo tão bom, etc. E o erro foi porque você enviou sempre e-mails diferentes, não tem um padrão, não tem uma consistência, não tem um formato. E então você não cria uma marca à volta de você. Então, bem ou mal, você pode fazer como eu, enviar um e-mail só com letras, só com texto, não importa, mas que seja sempre idêntico o formato. Portanto, mantenha a consistência no formato, crie um padrão que você vai ver que a sua credibilidade vai aumentar muito mais. Eu sempre falo que o ideal é ter 65 caracteres de comprimento máximo.
não é? Digamos de largura do e-mail. Tá? E para isso você pode usar um site que é gratuito, que é o formatit.com, em que você coloca lá o seu e-mail, o texto do seu e-mail, escolhe a largura que você quer. Você pode escolher, por exemplo, 50 caracteres, normalmente os meus têm 50 caracteres, e pode ir até ao máximo de 65, não ultrapasse isso. E a partir daí você clica em formatar, tem lá para enviar, e vai-lhe aparecer o seu e-mail todo formatado. Ou então você cria uma tabela, não é? Se tiver portanto, o seu sistema que você usa para enviar o seu e-mail para a sua lista tiver a possibilidade de escrever logo em modo HTML, a maioria tem a possibilidade de criar tabelas, não é? Então você cria uma tabela em que escolhe apenas uma coluna e uma linha e determina uma largura em pixels, por exemplo 350 pixels, eu diria o máximo que você deve usar em termos de largura, portanto, do seu e-mail, não é? Então eu vou dar aqui um exemplo para você ter uma ideia. E antes disso eu queria também não esquecer de passar para você verificar sempre como é que ficou o seu e-mail em vários clientes de e-mail. O que é isso? Imagina que você fez o seu e-mail, você formatou, você está com tudo prontinho para enviar. É extremamente importante que você faça um e-mail de teste e o compare em vários lugares diferentes. Por exemplo, envia para um e-mail do Gmail, envia para o Yahoo, envia para o UOL, envia para o BOL, envia para o Terra, envia para o próprio Outlook e vê como é que fica o seu e-mail, porque você vai ver que dependendo do cliente de e-mail ele vai ficar de formas diferentes. Não é? Então o facto, por exemplo, no seu computador aparecer que o seu e-mail está todo certinho, todo direitinho, isto não significa que, por exemplo, num outro cliente de e-mail ele apareça torto, apareça mal. E o mais engraçado é que às vezes aparecem situações que só no seu computador que ele aparece direito. Em todos os outros sistemas lá dos outros clientes de e-mail aparece tudo errado, não é? Portanto, use um e-mail de teste e verifique em vários sistemas de e-mail, em vários clientes de e-mail, não é? Envia lá pelo menos para o Gmail, para o Yahoo, para o Outlook, tá? Porque o Outlook é offline, não é? Você pode ver no seu computador e ele é muito versátil, muito flexível e tem outro tipo de formatação. Portanto, é extremamente importante você ver como é que ficou o seu e-mail em 3, 4 lugares diferentes para ver que realmente está tudo ok. Se, por exemplo, num deles está errado e nos outros 3 está correto, o mais certo é que não haja grandes problemas. Mas, por exemplo, se o seu e-mail aparece corretamente em apenas um e nos outros 3 aparece mal, então significa que algo está errado na formatação do seu e-mail e você precisa modificar. Às vezes é uma imagem, às vezes uns caracteres que estão a mais, outros que estão a menos, às vezes as letras não apareceram direitas, você precisa de apagar e voltar a escrever as letras, enfim. Mas verifique sempre como ficou o seu e-mail em vários clientes de e-mail. E então, agora um exemplo. Este aqui é um e-mail que eu recebi recentemente, por acaso um e-mail, enfim, de alguém querendo que eu veja uma oportunidade de negócio, é o que eu recebo mais todos os dias. As pessoas pensam que eu só recebi o e-mail dela e depois ainda me perguntam porque é que eu não respondi, não é? E eu recebo todos os dias dezenas e dezenas de e-mails de oportunidades de negócio e porque é que eu hei de olhar para uma oportunidade de negócio de uma pessoa que ainda não mereceu a minha confiança, não é? Que eu eventualmente nem conheço. Claro que às vezes até são alunos meus, às vezes até são clientes e eu respeito, eu prefiro não responder, não é? Mas mesmo que seja um cliente, mesmo que seja um aluno, o processo é o mesmo, ele tem que demonstrar que alguma coisa para mim, para ganhar a minha confiança. Não é? Tem que me tentar ensinar algo, tem que me tentar ajudar, tem que de alguma forma mostrar que está trabalhando sério, ganhar a minha confiança para que depois eu possa então ver o que é que ele tem para me oferecer, porque nós estamos assim, nós estamos num mercado em que nós temos que tratar isto como um negócio, tá? E no negócio, o negócio é bom se for para ambos. As pessoas pensam, por exemplo, que chegam a mim, que eu vou entrar na oportunidade deles e eventualmente ele vai ficar à espera que eu faça tudo para ele, não é? E não é assim que as coisas funcionam. Da mesma forma que você quer ter uma pessoa que lhe ajude no seu negócio, que faça crescer o seu negócio, eu também quero uma pessoa que me ajude a crescer o meu.
Então isto é só uma parte que é extremamente importante você já começar a pensar que nas suas campanhas de e-mail, o ponto número 1, ainda vamos falar sobre isso durante os próximos vídeos, muito mais sobre isso. O ponto número 1 é criar relação com a pessoa, é você criar um relacionamento, e esse relacionamento é feito a partir de valor, você dar valor às pessoas, tá? E a partir desse relacionamento, se a pessoa entender que você merece que olhe mais para aquilo que você tem para oferecer, então aí eu tenho a certeza que você começa a criar um grande património à sua volta, ok? Então, por exemplo, nós temos aqui o e-mail que você facilmente pode ver que ele tem uma largura muito grande e que os parágrafos estão todos seguidos. Enfim, quem é que vai ler isto? Eu olho para aqui um enorme texto e vocês estão a ver aqui certamente uma versão pequena na tela, não é? Imagine isto ao vivo, portanto é um enorme texto que não tem ponta para onde se lhe pegue e que realmente só de olhar para aqui já me apetece virar para outra página, ok? Agora eu peguei neste e-mail, coloquei no site para formatar e olhem a diferença que é. Aparece um e-mail muito mais curto, ok? Com os parágrafos separados. Portanto, ele não está todo o e-mail aqui, ele continuava para baixo, porque ao apertar ele ficou mais comprido, mas você vê a diferença que é. Um e-mail de 50 caracteres de largura, com os parágrafos separados, é outra coisa completamente diferente que dá gosto uma pessoa a ler. Ok? Então estas foram as dicas de hoje que eu quis passar para vocês neste vídeo. Esperem por próximos vídeos. No próximo vídeo vamos começar a falar sobre como criar linhas de assunto, o título do seu e-mail, não é? A linha de assunto, o subject, que realmente sejam bombásticas, espetaculares, que façam o seu prospecto abrir de imediato os e-mails, e vamos falar sobre muitas outras coisas, ok? Então não se esqueçam, Email Money Machine, lançamento 15 de junho de 2010, vai ser um grande lançamento de um produto que eu espero que faça a diferença neste ano 2010, com certeza. Se não vai ser o melhor produto que eu fiz até agora, vai ser um dos melhores. Eu estou a investir muito tempo nesse produto, mas antes disso vou ter muita mais informação para vocês. Vou também fazer um webinar, ok? Em que eu vou passar muitas outras informações sobre e-mail marketing para você. Portanto, só o facto de você estar atento a estes e-mails que eu tenho passado, que vou passar, e estar no seminário, no webinar, que assim se chama, que vou fazer no dia 15 de junho, na altura do lançamento do produto, acredite, já vai fazer uma grande diferença no seu negócio. Porque hoje o e-mail marketing é realmente um dos pilares essenciais do negócio, qualquer negócio da internet. E acredito, muita gente fala que o e-mail um dia vai acabar e etc. Eu acho que não. Eu acho que o e-mail marketing vai ser e continuar a ser uma grande peça fundamental no negócio de qualquer um, e eu acho que ainda ninguém, eu não vou falar ninguém porque sempre tem alguém, mas uma grande minoria sabe como usar o e-mail com eficácia, sabe realmente como tirar proveito desta ferramenta. Eu vejo que empresas grandes, muitas delas até que se acham que sabem, que fazem até alguns cursos sobre isto, na realidade não sabem é nada. Eu vejo as campanhas deles e eu rio-me e eu penso, meu Deus, como é possível estas pessoas estarem fazendo este tipo de trabalho que não vai dar em nada, tá? E vocês que estão aqui a ver estes vídeos já se podem considerar uns felizardos por estar a ter estas informações que eu vou passar, que são informações que ninguém tem, tá? E quem tem não quer passar porque sabe que está a fazer uma diferença no mercado com os e-mails que envia, e com isso está a ganhar muito dinheiro e não quer que os outros saibam. Ok, pessoal? Então você que me está aqui a ver este vídeo, agradeço por ter estado aqui.